José do Egito. José do Egito, irmão, foi vendido pelos irmãos. A primeira coisa que os irmãos fizeram foi colocar dentro do lado de um poço lá, judiaram com ele lá, um poço de 34 metros de profundidade. Eu imagino a cena, tu disse que é o sonhador, rapaz. Botaram ele lá embaixo. E daqui a pouco vai passando a carruagem, os comerciantes, aí eles vendem José. Eles vendem José, irmão, para uma feira de escravo, onde se negociava escravo. Eu imagino a cena, José desesperado, disse: o que é que vocês estão fazendo, rapaz? O que foi que eu fiz contra vocês? É apenas uma conjectura. Eu imagino ali José sendo atado às suas mãos como um escravo e foi levado para uma terra estranha, onde não tinha nenhum parentesco, não tinha ninguém lá por ele. Lá ele é vendido, lá numa feira, como escravo. Ele é vendido para Potifar, o grande estadista do rei, o homem de confiança, e agora ele vai servir a Potifar. E todos nós conhecemos a história. E aquela mulher se deixou se levar pelas paixões da vida e se encantou por José, porque tudo que a mulher deseja em um homem tinha José. A Bíblia diz que ele era belo em parecer e em formosura, tinha porte físico, que era, na linguagem clara, era bonito, né? Então ela se encantou pelo homem, tentou várias vezes, e certo dia ela passou do limite, preparou toda a cena, e depois que ele veio cumprir com a sua missão, aquela mulher abordou da sua capa, e ele, para não pecar, ele fugiu. Diz os historiadores que ela pegou aquela capa e jogou em cima de uma imagem de escultura e disse: olha, Deus não está vendo mais não. Mas José disse: mas meu Deus veio. E bateu em retirada, né? E depois disso aquela mulher levantou um falso testemunho a um homem de Deus. Quando Potifar chegou, irmão, disse: olha, esse homem, um atentado violento por Deus, ele tentou me agredir à força. E ele foi para uma masmorra, irmão, para uma masmorra, né? E naquela masmorra um preso só suportaria 2 anos, com 3 anos ele morreria, porque uma tuberculose atingiu os pulmões dele, era fétida e úmida. Mas antes que chegasse os 3 anos, né? Depois de 2 anos, a Bíblia diz que houve um sonho lá, resumindo, do copeiro. Vamos falar só do copeiro mor. Ele teve um sonho, né? Que espremia as uvas lá dentro de um copo e de uma bandeja entregava ao rei, né? Aí quando ele contou para José que tinha o discernimento que Deus tinha dado, ele disse: olha, esses 3 cachos de uva aí espremendo no copo são 3 dias, daqui a 3 dias o rei Faraó vai te chamar de novo para tu ser o copeiro dele, né? E quando deu 3 dias, aconteceu. José viu a cena, quando vieram chamar o copeiro, mas só o rei manda te chamar, o rei Faraó. E o texto disse que quando ele foi saindo, José disse: lembra de mim quando tu chegar diante do rei, porque não há nenhum motivo para eu estar aqui. E como Deus trabalha num tempo preciso, não tinha motivo para o copeiro mor se lembrar de José na hora que ele chegasse, mas no momento certo, na hora certa, no cenário certo, Deus via a memória do copeiro mor. A Bíblia diz que quando ele estava lá diante do rei Faraó, entregando a bandeja a ele, e ele estava perturbado porque ele tinha tido um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? 7 espigas bem vigadas e mal vigadas, e chamou os sábios entendidos, e ninguém conseguia interpretar o sonho. Naquele momento, Deus vinha à memória do copeiro mor e disse: olha, rei do Senhor, imagina ele fazendo continência para Faraó. Existe um homem na prisão, o nome dele é José, o hebreu. Ele interpreta o sonho. Imagina, ele contou todo o sonho dele, o que tinha acontecido. Disse: manda chamar esse homem. Manda chamar esse homem. A Bíblia diz que ele se barbeou, né? Porque na cultura é chique, tigre, tem higiene. Imagina, ele chegou diante de Faraó, fez a continência. Aí tu imagina, irmão, viu? Depois de ser injustiçado pelos irmãos, depois de ser levantado calúnia pela mulher, numa prisão fétida, sem motivo de estar ali. Eu imagino já doente, querendo adoecer, e agora ele chega diante do rei Faraó, e Faraó disse: José disse: eis-me aqui. Disse: você interpreta sonho. E depois de tanto sofrimento, sabe qual foi a resposta dele? Ele disse: motivo, irmão. Ele disse: não interpreta o sonho, eu já estou perto de morrer, vamos parar com isso,
Eu não sei nada de sonho. Não, José tem outra resposta. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Ele disse: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo, Ele me dá discernimento dos sonhos. Isso é que é ter fidelidade, irmão. Viu? Depois do sofrimento veio a glória. Aí ele interpreta todo o sonho, que não é necessário passar para a igreja, porque a igreja sabe toda a história. Imagine a cena. Ele começa a olhar a farol e diz: há um homem entre nós igual a esse, e digo mais, que habita o Espírito do Deus Altíssimo. E naquele momento ele estende o cetro e diz: a partir de hoje vai governar o Egito comigo. Viu? Eu governar o Egito comigo, esse homem. E nenhuma mão é levantada aqui no Egito sem a ordem dele. Eu sou acima dele quando eu estiver no trono. A partir daquele dia, irmão, todas as negociações do Egito, compra e venda, foi feito para aquele homem chamado José. Ele selava com o anel. O que é isso? Depois do sofrimento vem a glória. Louvado seja o nome de Jesus. Mas é necessário que diante do sofrimento seja fiel ao Senhor. Tem que haver fidelidade. Se houver fidelidade, haverá recompensa. Louvado seja o nome de Jesus.